a sua Bíblia comigo, irmãos, em 1 Pedro. Se alguém puder, tem uns copos aqui, mas se puder me trazer água, por gentileza. Pedro, capítulo 1, verso de número 13. Todos acharam? Amém. Da início a leitura diz assim a palavra de Deus. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou entre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês foram purificados, a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Amém? Pode chamar o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, nós acabamos de receber essa porção através da adoração aqui. E nossa irmã Isabela ministrou algo profundo aqui. Eu não sei se você se atentou ao final aqui da ministração, né? E ela falou sobre algo precioso, né? Que o Senhor estava fazendo coisas aqui neste lugar. O Senhor estava curando, o Senhor estava libertando, o Senhor estava operando aqui através da adoração. Isso que o Senhor faz. E uma vez que fomos libertos, uma vez que fomos curados, uma vez que fomos salvos por Cristo, a gente precisa ter uma vida. Então, qual é a evidência de que este culto foi bom para mim hoje? Qual é a evidência de que essa adoração e as palavras que foram liberadas neste lugar fizeram algo na minha vida? É o que eu vou viver quando eu sair dessas portas. Então eu recebi a cura através daquilo que foi profetizado aqui. Mas a cura vai ser real quando eu sair dessas portas e a cura for evidente na minha vida. Aqui foram liberadas palavras de libertação. Eu acredito que muitos de nós sentimos libertação em alguma área da nossa vida. Sentimos Deus fazer algo aqui através da adoração. Só que a evidência da minha libertação vai ser o que eu vou viver a partir do dia de hoje. Porque muitas vezes nós estamos em um ambiente de glória. Nós estamos aqui recebendo palavras proféticas. Nós sentimos Deus nos tocar. Mas a evidência de que realmente estamos sendo transformados, de que realmente o Senhor fez algo, está fazendo algo na nossa vida, é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Quando ela foi liberando isso, o Senhor trouxe essa clareza ao meu espírito a respeito daquilo que ele já tinha liberado. Aqui em 1 Pedro, Pedro está dizendo ao povo de Deus que uma vez que
cristã é a vida que cada um carrega. E quando nós olhamos aí para o mundo, a gente, na esfera que a gente está, né? Porque fala do Brasil, mas na esfera que a gente está, a gente olha e a gente não consegue evidenciar tudo isso. No nosso trabalho, talvez a gente não consegue evidenciar. Talvez no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso cotidiano, a gente não consegue evidenciar. Quantas pessoas que passam aí na sua vida, dizem com a boca que são cristãs, mas quando você começa a conviver com elas, você vê que a conduta delas realmente não testifica aquilo que foi falado. E Pedro, ele escreve aqui essa carta, dizendo para o povo, lembrando para o povo, como que deveria ser o estilo de vida daquele que já foi salvo. Como deveria ser o estilo de vida daquele que tem um encontro com Jesus. Porque a gente pode até vir do jeito que nós estamos. A gente pode até se achegar a Jesus de qualquer maneira, não tem problema. Mas quando nós temos um encontro com Ele, nós não podemos mais permanecer. Então a evidência da vida cristã, a evidência de que alguém recebeu o Cristo, é a transformação de mente, a mudança de vida. E aí a gente vai ver aqui no versículo 13 aqui, que a gente leu, diz assim, ó: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Deus nos salvou para a santidade, irmãos. Deus nos livrou da ira, Deus nos libertou do pecado, para que nós não voltemos mais para chegar. E só nesse primeiro versículo a gente vai ver três aspectos aqui, iniciando daqui três aspectos que Pedro deixa de qual é a atitude de alguém que foi transformado, de como deve ser a vida de alguém que recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ele diz aqui que nós fomos salvos, e por conta que nós fomos salvos, nós precisamos estar com a nossa mente preparada. E o que é estar com a mente preparada? É ser digno daquilo que o Senhor entregou a nós. O que é estar com a mente preparada? É permitir que as coisas dos céus invadam a nossa mente, estejam na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos caminhar em santidade. A palavra santidade significa separado. Então, quando eu venho para Cristo, acontece uma separação. Essa separação me separa de quem eu era para aquilo que eu tenho que ser. E a partir do momento que eu tenho esse encontro com Cristo, a minha mente precisa ser transformada. Então a evidência de alguém que foi santificado, que reconheceu a Cristo, é ter uma mente transformada. Então quando eu olho para mim mesmo e analiso no que eu tenho pensado, no que eu tenho desejado na minha mente, quais são as minhas expectativas através dos meus pensamentos, eu mesmo, ninguém precisa fazer isso, eu mesmo posso decifrar se eu estou salvo ou não, se eu estou transformado ou não. Não precisa ninguém apontar para mim, olha, você é ou não transformado. Porque alguém que reconhece a Cristo, ele não tem mais a mente dividida. Ele não caminha mais com os anseios em Deus e o anseio no mundo. Em Cristo não há uma mente dividida. Tiago vai dizer que aquele que tem a mente dividida, ele é levado nas correntezas. Ele é como as ondas do mar, ele é oscilante. Mas Pedro aqui, ele descreve a um povo que precisa entender que a justificação, que a salvação, que a transformação não é só um ato de levantar as mãos e dizer: agora eu te quero, Jesus, agora eu quero caminhar na tua vontade, eu quero o Senhor como um suficiente Salvador da minha vida, mas eu vou continuar caminhando do jeito que eu acho que devo. Mas agora eu vou viver da maneira que eu quero. Não, a salvação tem um propósito. O propósito da salvação é a glória de Deus. O propósito da salvação é que Cristo seja glorificado através da minha e da sua vida. E muitas vezes nós temos esse impacto com Deus, mas nós não nos deixamos
se amoldar. Olha o que ele continua dizendo aqui no versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. A santificação tem um propósito, irmãos: trazer vida ao novo homem e morte ao velho homem. E aqui, quando ele descreve isso, ele está dizendo: como filhos obedientes, não se deixem. Se ele está dizendo para não se deixar, é porque há possibilidade. Então, para um salvo em Cristo Jesus, há a possibilidade de voltar para trás se não se manter obediente. Que é o que ele está dizendo aqui: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Sabe quando você reconhece que você mesmo ou alguém está longe de Cristo? Quando as velhas práticas vão tomando lugar novamente. Porque quando nós reconhecemos a Cristo e somos santificados e somos separados para a glória do Senhor, aquilo que era prazer no mundo não gera mais prazer. Aquilo que era bom quando eu estava no tempo da ignorância, a gente reconhece que aquilo era só engano. Mas quando nós não obedecemos, nós voltamos a se amoldar à velha criatura. Os resquícios da velha criatura começam a ser gerados. E sabe o que acontece? Nós somos tão sabotadores porque a gente finge que não está vendo. Uma situação dentro de casa revela se a velha criatura está voltando. Uma situação. Qual é o modo que eu me importava dentro do meu lar quando eu recebi a salvação, quando eu conheci a Cristo, quando eu decidi viver esse evangelho? As atitudes eram outras. E aí, de repente, no meio da caminhada, a postura muda dentro do lar, começa dentro do lar. Por isso eu estou dizendo que a gente não é enganado, a gente se finge de bobo. Sabe por quê? Porque quando a minha expressão para o meu marido e para o meu filho dentro do lar tem sinal de velha criatura, aqueles que são do lar já apontam. Puxa, essa atitude não é legal. Ó, essa atitude não é bacana, esse comportamento não agrada a Deus, marido, não agrada a Deus, esposa. Olha, filho, essa atitude, você já foi liberto dessa atitude, não é assim que acontece? O nosso lar já responde. Só que nós somos tão sabotadores que a gente diz: não, foi só um momento. Mas a gente é carne. Mas o bom mesmo só foi Jesus. Eu não tenho sangue de barata. Não é assim que a gente se justifica? Só que quando nós chegamos a esse ponto, irmãos, ou quando nós iniciamos esse ponto, é porque nós já damos vazão. Porque a gente já baniu algum princípio. Teve algum princípio ali que a gente deixou de lado. Teve algum princípio que a gente fingiu que não viu. E aí, quando a gente burla princípio, a gente se vê mal. Porque existem princípios que são invioláveis. Existem princípios que, quando nos tornamos nova criatura, esses princípios foram banidos. Os maus princípios, perdão, foram banidos. E os princípios de Deus foram enxertados em nós. E eu vou te dar uma identificação pequena. Quando a gente vem para Cristo, a gente tem tanto medo de pecar que tudo se torna pecado. Não é assim que acontece? E aí o mentiroso deixa de ser mentiroso. O caloteiro deixa de ser caloteiro. O fofoqueiro deixa de ser fofoqueiro. O mau caráter deixa de ser mau caráter. E aí, sabe quando a gente reconhece que perdeu o propósito? Quando o mentiroso começa a usar uma mentirinha como desculpa. Aí o mentiroso não mente mais, agora o mentiroso não mente. Mas eu não menti, eu só omiti. Não, mas eu não menti, eu só não contei essa parte. Ainda a cara de pau é tão
portas já estavam fechadas para ele. E aí Pedro está alertando aqui um povo que já começou a caminhar com Deus ou que já conhecia. Porque ele está dizendo, não se amolde aos desejos de outrora. Então ele está dizendo para alguém que já foi liberto. Ele não está falando para alguém que não conheceu. Ele está falando para alguém que já renunciou. Ele está falando para alguém que já abriu mão. Ele está falando para alguém que foi transformado. E aí o princípio da santidade traz para nós essa separação de quem eu era para quem eu preciso me tornar. E nós sabemos que o processo da santificação é algo que começa na conversão e termina na glorificação. Nós somos uma obra inacabada. Então quando nós aceitamos a Cristo, a gente começa a ser moldado. E aí esse processo só se encerra quando Jesus volta. Que aí o nosso corpo, esse corpo que está sempre peidando para o pecado, ele vai ser glorificado. E aí já não vai mais ter pecado. Aí essas coisas já não vão mais assolar a nossa alma. Mas para que isso aconteça, a gente precisa obedecer. Eu quero te lembrar que no dia 31 para o dia 1º, Deus liberou uma palavra neste lugar. E o Senhor disse que nós precisaríamos obedecer. Se nós queremos acessar os lugares que Deus tem para nós, se nós queremos acessar o céu, se nós queremos desfrutar das bênçãos espirituais que Ele já deixou liberada, nós precisamos obedecer. E aquele que quebra princípio, que desobedece, ele antecede a sua ruína. A Bíblia é muito clara a respeito disso. E por que eu estou falando isso? Porque 75% da população diz que é cristão. Mas precisa ter evidências. E essa evidência, eu não falo essa evidência com a minha boca. Essa evidência vai ser gerada quando a Tamara estiver falando a meu respeito. A evidência de quem eu sou em Cristo não tem a ver com o que eu falo. Olha, eu sou uma mulher de Deus. Olha, eu sou uma serva do Senhor. Olha, o meu dom é esse. Olha, eu prego a palavra de Deus. Olha, eu faço parte do ministério de louvor. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que o outro fala ao meu respeito. A evidência tem a ver com o quanto de Cristo o outro está enxergando em mim. E aí nós estamos vendo pessoas indo à ruína, porque estão dentro da casa do Senhor, acessando um lugar de sacrifício. Presta atenção nisso. Acessando um lugar de sacrifício, de renúncia, de qualquer maneira. De qualquer maneira. Dizendo, eu sou cristão. Dia de domingo, quando eu subo no culto. Dia de quarta, quando eu adoro. Dia de segunda, quando eu ergo as minhas mãos para interceder. Irmãos, os dias são maus. Na quarta-feira eu pude ministrar aqui a respeito do sofrimento. E o sofrimento virá, e os dias maus virão. E o quanto nós pregamos, o quanto nós cantamos, o quanto nós erguemos as nossas mãos, não vai ser o suficiente diante das artimanhas do inimigo. O que vai ser suficiente é a vida que nós carregamos. É se ele vai poder chegar diante de nós e dizer que nos reconhece. Quando aqueles homens chegaram diante daqueles demônios, o demônio disse, esse eu conheço, eu conheço Jesus, eu conheço o Paulo, mas esse daí eu não conheço. A vida que nós carregamos em Cristo Jesus
quando eu tenho liberdade aqui com o meu esposo, com os meus filhos, é a vida que eu carrego dentro do meu lar. Isso vai designar o quanto separado eu sou. Isso vai designar se realmente eu estou prosseguindo nessa salvação. Isso choca, irmãos, porque nós estamos beirando os dias dos fins, talvez alguns não acreditem. E tem muita gente dizendo que é crente, mas eu vou dizer para você que naquele grande dia, que quando nós chegarmos lá diante do Senhor, a gente vai se surpreender. A gente vai surpreender. Por isso que Jesus disse que não pode arrancar o joio e o trigo agora. Não pode arrancar o joio e o trigo. Sabe por quê? Porque eu e você não tem poder para saber quem é joio e quem é trigo. O joio e o trigo só vai ser arrancado no grande dia. Porque a gente às vezes se acha muito sabido. E aí às vezes a gente acha que sabe diferenciar, mas às vezes nós estamos sendo enganados. Por isso que a igreja nesses dias precisa de discernimento de espírito. Porque o discernimento traz para você a revelação do quanto de Cristo tem outro. Porque senão você vai estar recebendo coisas que não foi Deus que entregou. Consegue entender isso? E aí Pedro, ele mostra aqui esses aspectos que a gente precisa ver. Os salvos devem viver em santidade. Os salvos devem viver separados. Não pode ter a mente dividida. Não pode permitir que qualquer coisa atrapalhe ou acesse a sua mente. Olha o que ele diz aqui ainda no 13. Eu vou voltar aqui no 13, ó. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. O salvo precisa estar alerta, irmão. Nós precisamos caminhar alerta. A distração tem derrubado muitas pessoas. Sansão foi derrubado por conta da distração. Manter a mente alerta, irmão. Se manter alerta é estar em domínio da sua capacidade racional. Às vezes nós queremos espiritualizar o que é terreno e racional o que é do céu. Por falta de discernimento. Tem hora que você tem que ser racional. Aí tem gente que fica espiritualizando tudo. O demônio está fugindo de pessoas. Tem pessoa que tudo é o demônio. Ei, tem coisa que parte do nosso próprio caráter. Tem coisa que vem da maligna das pessoas. Não deve com o diabo, não. E aí a gente está dando culpa nele. Tem gente que não quer nem chegar perto, nem precisa. Já faz tanto mal que não precisa nem da ajuda dele. A gente precisa ser racional quando tem que ser racional e espiritual quando tem que ser espiritual. Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. A nossa cidadania é espiritual, mas o Senhor nos colocou numa terra para agir como humanos, você não é um robô. O Senhor colocou a humanidade em nós, senão a gente não ia sofrer. Os sentimentos foi Ele que colocou em nós. Mas a gente fica misturando as bolas, sabe por quê? Porque está longe do Senhor. Porque só quem tem o poder de trazer o discernimento para nós é o Espírito de Deus, irmãos. E aí nós precisamos discernir. Outra vez verão a diferença entre os que servem e os que não servem. Por isso que tem muita gente doente aí, que está recebendo aquilo que vem do homem, que vem do diabo, mas não que vem de Deus. O Senhor quer nos alertar, porque os dias do fim está vindo e você pode ser enganado. Você pode ser enganada. Pessoas que têm a mente fraca, que deixam qualquer coisa te tirar do propósito.
Se não há discernimento, existe uma falta de conexão com o Espírito. Não estou dizendo que a gente vai saber tudo. Tem coisa que Deus não vai anunciar porque é necessário que a gente passe. Mas o Senhor nos preparou para isso. E Ele quer alertar a sua igreja. Esteja alerta. Não tenha a mente dividida, não. Tem gente que tem a mente dividida para o mundo. Eu estou 20 anos na igreja com desejo no mundo. Tem alguma coisa de errado. Eu estou caminhando com Cristo. Eu quero esse Cristo, mas não muda de vida. Ei, o cristão, ele pode ter a salvação, porque a salvação não é mérito nosso. A partir do momento que eu creio, eu sou salvo. Mas a parte da transformação tem a ver com o que nós entregamos. Tem lugares da sua vida que você não deixou Deus entrar, por isso não tem transformação. Existem áreas que nós não permitimos ser curados. E Pedro está dizendo aqui para o povo que recebeu a salvação, mas deu vazão. Olhou para onde não devia. Fez o que não devia. Burlou o princípio, rompeu a aliança, rompeu o propósito. Fez aliança com ele e não cumpriu. Ei, nós somos semeadores. Todos os dias nós semeamos, querendo ou não querendo. Nós não temos poder a respeito disso, a gente semeia. A gente não tem poder a respeito do semear, mas a gente tem poder a respeito do que vamos semear. O que eu semeio, a escolha é minha. E o que eu planto é consequência do que eu semeei. E aí a gente, no meio do caminho, semeia a erva daninha e quer colher bênção. Semeia a palavra de maldição e quer colher palavra de bênção. Semeia o mal contra o próximo e quer colher o bem do próximo. A gente quer do outro aquilo que a gente não quer dar. Só que Pedro vai falar o contrário aqui. Nós vamos chegar lá. Nós devemos nos manter alertas e nós devemos esperar na graça. Presta atenção nisso, eu vou voltar para o primeiro versículo ainda. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Presta atenção nisso. Entre a cruz e a segunda vinda de Cristo existe uma jornada. Ei, Jesus morreu e ressuscitou e nós estamos aqui salvos. Só que existe uma jornada que nós precisamos trilhar. E essa jornada precisa ser posta na graça. O que é ser posta na graça? É confiar naquilo que Jesus falou. É confiar nessa salvação evidente. E a nossa falta de confiança faz com que a gente fique tropeçando. Sabe por quê? Porque eu prefiro dar ouvido ao que me falaram ontem do que a palavra foi liberada quando eu fui gerada no Senhor. Irmão, você recebeu um monte de palavra boa. Quando vem uma palavra ruim, você se abraça na palavra ruim. E fica, ai meu Deus, falaram que eu presto. Ai, falaram que eu não consigo, falaram que eu não fui chamado para isso. Mas Deus liberou 50 palavras ao teu respeito. E aí você vai dar ouvir a palavra do maligno. Alguém deu a boca para o diabo, você vai dar ouvido para o infeliz que deu a boca para o diabo. Existe uma palavra de Deus ao meu respeito e ao teu respeito. E é nisso que eu preciso me apoiar para ter minha jornada com Cristo. É nisso que eu preciso apoiar. Nós caminhamos sobre a palavra. De tempos em tempos, Deus libera uma palavra
O Senhor, Ele quer continuar nossa atenção. O Senhor quer que a gente desperte, irmãos. Ei, os dias dos fins está próximo. Eu já disse aqui que eu não quero ser um profeta do caos, mas Deus já falou que é para mim falar do fim. A partir de hoje, toda vez que eu subir nesse púlpito, você vai ver eu falando nos dias do fim. Sabe por quê? Porque a igreja não está preparada para o dia do fim. E o Senhor vai nos calçar. O Senhor vai nos preparar. Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que nenhum de nós, naquele grande dia, perca a oportunidade de estar com Ele aos céus. Porque o plano dele para mim e para você é plano de salvação. Vamos ler o versículo 15, diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou. Sejam santos, porque eu sou. Como filhos, irmãos, em Cristo Jesus, nós não podemos retroceder. Nós não podemos cair nas mesmas práticas. Nós precisamos ser santos como Ele é. Não sou eu que estou falando. O Senhor está dizendo que Ele capacitou eu e você a ser santo como Ele é santo. Sabe o que isso significa? Isso significa que o Senhor deu para nós algo precioso. Ele deu essa capacitação de nos separarmos. Ele é santo, santo e puro. Ele nos deu essa natureza para que pudéssemos nos separar de tudo aquilo que nos atrapalha, para que pudéssemos nos santificar, para que pudéssemos caminhar com Ele, para que pudéssemos se parecer com Ele. Então, o que vai revelar o quão crente eu sou é o poder de Cristo em mim. E muitos de nós, irmãos, não estamos percebendo, hein? Estamos voltando às velhas práticas, nos amoldando a características que nós tínhamos quando estávamos em trevas. Muitos não estão percebendo. Faz uma autoanálise para ver o que está voltando e repreende essa velha criatura. Volta para o lugar que Deus te chamou. Volta para o lugar de intimidade, porque a falta de intimidade gera distanciamento. E o distanciamento faz a gente perder a convicção. Existe apostado por quê? Porque abandonaram a fé. Então é possível sim alguém se perder. É possível sim aquele que aceitou Jesus como o único suficiente Salvador ir para o inferno. É possível. Porque senão não existiria apostasia. Porque a apostasia é o abandono da fé. Então existe um alerta para mim e para você. Não se permita chegar nesse ponto. Não se permita se amoldar aos padrões de outrora. Analisa qual tem sido a sua caminhada. Eu preciso analisar qual tem sido a minha caminhada. Amém? No versículo 17 e 18, o 17 nós já temos, vamos ler o 18, olha o que diz a palavra. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Presta atenção, os salvos em Cristo Jesus, uma das evidências é a reverência, o temor. Olha o que ele disse aqui, ó. Uma vez que vocês chamam, 17, Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena. Portem-se com temor. Muitos perderam o temor no meio da caminhada. Muitos perderam a reverência. Quando eu perco o temor, eu perco a reverência. Então, eu posso evidenciar na minha própria vida e na vida do irmão a falta de reverência. Quando você vê alguém com falta de reverência diante da presença, diante do que Deus está fazendo, do que Deus está falando, irmão, está longe. Falta de temor. A gente
tinha temor. O temor não é medo apenas. Nós tínhamos temor porque nós não queríamos agredir o nosso Deus. Então o que eu faço, o que eu penso, o que eu carrego, precisa estar pautado para a glória de Deus. Então eu tomo cuidado. Sabe quando você sabe que alguém perdeu o temor? É assim. Vovó. É o que eu falei, se era mentiroso, agora só omite. Se era fofoqueiro, agora só comenta. É isso. Só usa um nome novo para maquiar aquilo que já fazia. Para não ficar muito agressivo, porque agora eu sou crente. Eu não sou mais íntimo, agora eu sou só luz. Eu não sou mais fofoqueiro, agora eu só comento. Peço oração. Irmão, sabe que eu pedi oração, tem gente que pede oração e manda de fofoca. Meu, como que pode uma coisa dessa? Preciso contar com alguém, então eu preciso de alguma maneira, irmãos, desse jeito. Eu não sei se você sabia disso, mas está nesse nível. E o Senhor está nos chamando para este lugar novamente de intimidade. Presta atenção, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. E está dizendo, ei, vocês precisam se comportar de forma adequada enquanto estão aqui na terra. Pois vocês sabem que não foi por meio dessas coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Outrora nós vivíamos de uma maneira vazia. E para este lugar eu não quero voltar, e eu creio que você também não. Nós não podemos voltar para aquela maneira vazia de viver. Daqui a pouco a gente vai estar pondo um monte de lixo dentro de nós para suprir os anseios do nosso ego. Uma vez que o Senhor derrubou o nosso ego quando nós nos encontramos com Ele, Ele tem derrubado o nosso ego todos os dias. Então a marca de alguém que caminha com Cristo, irmãos, é a reverência e o temor. Quando não tem reverência e temor, não tem conectividade com Cristo. Quando dá de ombro porque Deus está falando, irmão, isso é um perigo. Isso é um sinal de que essa pessoa não está enxergando mais a vontade de Deus. Mas estamos batendo no peito dizendo que somos cristãos. Queremos carregar o nome de cristãos, servos do Altíssimo. É dia de discernimento. É dia de discernimento. A palavra de Deus diz outra vez, lembrando a diferença dos que servem e dos que não servem. Tem diferença sim. Só que se os nossos olhos espirituais não estiverem abertos, nós não enxergaremos, nós seremos enganados. Os ventos de doutrina vão alcançar os nossos ouvidos, vai alcançar nossa mente e o nosso coração. E aí quando a essência vai indo embora, o temor também se vai, a reverência também se vai. E o que sobra é o escândalo. A única coisa que sobra é o escândalo. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar cheios de temor. Temor é respeito e reverência devida a Deus. Nós somos uma geração de pessoas responsáveis, irmãos. A gente se responsabiliza muitas vezes dentro do corpo com as coisas de Deus. Não me responsabilizo porque é para Deus, é o que Deus quer de mim, então eu vou fazer. Só que responsabilidade sem intimidade, irmãos, não flui. Há algo contrário aí. A intimidade não anula a responsabilidade. Responsabilidade sem intimidade é irresponsabilidade. Sabe que nós estamos negligenciando aquilo que é santo quando eu me torno irresponsável. Quem está entendendo? Versículo 20. Vamos ler de novo. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos
com Deus. Versículo 22. Agora que vocês foram purificados, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Preste atenção, uma vez que fomos salvos, uma vez que fomos redimidos, uma vez que compreendemos esse amor, uma vez que compreendemos a santidade, a gente precisa entender que agora que nós fomos, porque nós já nos purificamos pela obediência, agora a gente precisa evidenciar o amor. E a evidência de um crente salvo é o amor. Só que isso só é verdade quando eu me purifico em obediência na verdade. Porque só o Senhor faz a gente amar uns aos outros. Só o Senhor nos capacita, irmãos, a amar pessoas tão diferentes de nós. Só o Senhor nos capacita, irmãos, a amar pessoas que não têm o mesmo pensamento que nós. Só o Senhor nos capacita a amar pessoas que têm características diferentes de nós. Eu não me dou bem com a característica do meu irmão, mas eu amo ele. Talvez algo na característica do meu irmão, na personalidade do meu irmão não me agrada. Mas o amor precisa ser a evidência. E há uma dificuldade nisso. Há uma dificuldade de revelar esse amor. E ele diz, agora que vocês purificaram a sua vida na obediência. O que eu quero trazer para você nessa noite? Que só se obedecermos, só se caminharmos naquilo que o Senhor tem designado para nós, nós teremos essa evidência de que somos cristãos. Porque a gente vê 75% da população dizendo que é cristã, irmãos, mas não obedece a palavra. Vive do jeito que quer. Se porta do jeito que quer. O que Pedro escreveu aqui? Portem-se. Presta atenção. A sua conduta, a maneira que você fala, a maneira que você se porta, a maneira que você se veste, é importante sim para Cristo. Se você vê 10 horas da noite, uma mulher na esquina com uma bolsinha, com um vestido curtinho, você vai achar que ela é dona de casa? Você vai falar, nossa, tem uma moça ali na esquina, serva de Deus. Não, você já vai julgar, vai dizer, é uma prostituta. Por quê? Porque a maneira que eu me visto fala aquilo que eu vivo. Então, quando ele fala de se portar aqui, é de maneira geral na vida. Então, a minha fala, a minha roupa, a maneira que eu reverencio, a maneira que eu cuido do outro, a maneira que eu expresso, tudo isso é importante para Jesus. Por quê? Porque nós somos salvos para louvor da glória de quem? Dele. Então eu glorifico a Deus nas minhas vestes, eu glorifico a Deus no meu portar, eu glorifico a Deus na maneira que eu caminho, eu glorifico a Deus na maneira que eu trato o outro. Então é importante, irmãos. E essa evidência é essa. Agora que nós fomos purificados, que é o que ele está dizendo assim, agora que vocês foram purificados, então a atitude de vocês em amor precisa ser outra, né? É o que Pedro está dizendo, amém? Não é o que eu estou dizendo, leia aí, acompanhe aí. Agora que vocês foram purificados, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência, vocês precisam visar o amor fraternal. Vocês precisam visar o amor sincero. E a palavra fraternal, amor fraternal, significa sentimento de carinho muito forte, dedicação, interesse pelo outro, a capacidade de fazer sacrifício pelo outro, como se você fizesse por você mesmo. Você só evidencia isso, e eu só evidencio isso se eu for purificado pela palavra, em obediência, que é o que Pedro está dizendo aqui. Nós não fomos salvos e redimidos da escravidão só para dizer que somos salvos, não. Cristo precisa ser revelado, porque a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando alguém olha para mim e vê Cristo em mim, ela vê esperança. Só que o que me pegou aqui nessa palavra
caprichos, voltando com alguns maus desejos, voltando com alguns maus pensamentos, com algumas atitudes de outrora. Então é necessário que nós possamos rever aquilo que nós estamos vivendo. Rever não o Cristo, porque o Cristo ele é santo, mas rever o quanto eu carrego de Cristo nessa terra. Porque nós desejamos ser instrumentos de Deus, e isso não é pecado, isso é bom, Ele quer nos usar. Só que para que possamos evidenciar isso, a gente precisa denunciar nas mesmas. Olha o que diz o versículo 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O que significa regeneração? Vocês foram, ele está afirmando, vocês foram regenerados, vocês foram transformados, vocês agora têm uma nova vida. Então, se temos uma nova vida, nós recebemos uma nova natureza e somos co-participantes da natureza de Cristo. E se a natureza de Deus é amor, nós precisamos caminhar em amor. Então, nós somos co-participantes disso. Então, o que isso quer dizer, irmão? Que Deus nos capacitou para isso. Deus nos capacitou para amar mesmo sem ter sido amado. Presta atenção nisso. Ah, mas quando eu era criança, eu fui rejeitado, meu pai e minha mãe não me criou, eu sempre fui rejeitado por todos. Quando você se encontra com Cristo, Ele te capacita a amar mesmo sem ter sido amado. É só o amor de Cristo que faz isso, irmãos. E aí Ele te capacita a ter um amor pelo outro tão grandioso que você nunca vai entender, porque Ele não veio de você. Ele veio da natureza de Cristo que está em mim e que está em você. Então, outra evidência de alguém que foi transformado, de alguém que é salvo, é materializar o amor que foi entregue para nós. Alguém morreu por mim e por você. A gente nem merecia. Só que a gente quer gozar o nosso amor. A gente quer ser suficiente para dizer assim, esse merece o amor e esse não merece o amor. Coloque de pé. Eu dou exemplo. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Presta atenção no versículo 24. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Para encerrar, o que ele está dizendo aqui é que a nossa vida é passageira. Versículo 24 e 25. A nossa vida é passageira. O homem cheio de orgulho se imagina grande e poderoso por sua força, beleza, cultura e ciência. Mas apesar de tudo isso, não passa de carne. A sua beleza é passageira como a flor, é o que Pedro está dizendo aqui. A beleza é passageira, toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva, uma hora murcha. Nós envelhecemos. A beleza é passageira. O poder é momentâneo. Ele seca. Porém, a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra eterna de Deus nos ensina a amar os nossos irmãos de forma fraternal. Por isso que o Senhor diz na sua palavra que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o amor fraternal. Você esmurraria seu corpo? Não. Então você vai esmurrar do seu irmão se você ama ele como se fosse para você. Então, quando nós pensamos no outro, a gente precisa pensar, eu faria isso por mim mesmo? É dessa maneira que eu me entregaria para mim mesmo? É assim que eu me importaria? Não, então eu vou fazer para o outro como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Eu quero fechar essa palavra aqui dizendo para você que existem evidências daqueles que são salvos. E se você está fora dessas evidências, é necessário se alertar nessa noite.
Se a sua vida e a minha vida não está mais evidenciando a glória de Deus, nós fugimos do propósito. Eu quero declarar aqui nessa noite: o Senhor vai endireitar as nossas vidas. Porque junto com essa palavra, o Senhor traz para mim e para você uma oportunidade de se arrepender.